Boa noite, galera. Estamos de volta com bate-papo com o Novo. Hoje aqui com o brilhante advogado Rodrigo Nóbrega, afiliado ao Partido Novo. Vamos conversar hoje sobre o assunto do momento, que é a votação do STF quanto à prisão em segunda instância, né? Uma decisão que trouxe uma surpresa negativa para a população brasileira, que deixou todos nós envergonhados. Uma vez que a gente pensava que esse país estava no rumo, que o judiciário ia ajudar a melhorar esse país, a combater a corrupção, a apoiar a Lava Jato, o que a gente veio e foi uma decisão totalmente contrária. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está, cara? Tranquilo? Obrigado, Flávio, pelo convite. Cumprimento a você e seus seguidores. Tudo bem, graças a Deus, tirando essa decisão aí do STF, que pode beneficiar quase 5 mil pessoas em todo o Brasil que estavam presas em razão do julgamento em segunda instância. Uma decisão aí que andou revoltando muita gente. Rodrigo, a gente percebe aí que na última década, né, a gente viu muitos políticos influentes sendo presos pelos crimes que cometeram, muitos administradores públicos, né, que também entraram no mundo da corrupção, de se desviaram do interesse público, de realmente fazer alguma coisa pela população. E a gente viu aí várias operações, a Satyagrara, depois a Lava Jato agora por último, né, com o Sérgio Moro, buscando efetivamente combater a corrupção. Porque eu penso que o grande mal desse país é a corrupção. A gente fala muito de reforma, mas mesmo que tenham todas essas reformas, se a gente não der um jeito de acabar com a corrupção, elas vão ser incipientes. Diante desse cenário, qual a tua análise sobre essa decisão do STF? Exatamente. A corrupção, na verdade, é uma coisa que sempre existiu, né? O problema é que ao lado dela andava a impunidade. Os políticos, os gestores, empresários, a sociedade de modo geral se corrompia e não era punida. E aí você ficava sempre naquele círculo vicioso. Mas de um tempo para cá, como você bem falou, a gente viu uma atuação muito forte das forças policiais, da própria justiça, do Ministério Público, pegando gente graúda, gente poderosa, que até então não havia punição contra eles. E aí você citou muito bem os políticos que foram ali pegues com a mão na botija, literalmente. E essas operações policiais que pegaram gente poderosa, como por exemplo ex-presidente da República, ministros, deputados, senadores, aquilo ali de fato foi um divisor de águas, né? A Lava Jato, eu posso assim dizer que foi um divisor de águas na nossa história política, porque mostrou que o crime pegava todo mundo, né? E mais agora com essa... Interessante essa coisa de pegava todo mundo, você percebe aí, né? Toda uma articulação, todo um sistema armado, né, para a corrupção, né? Sim. Para de fato praticar a corrupção e depois, quando o combate à corrupção ganhou força com a advento da Lava Jato, para tentar derrubar a operação e enfraquecer o trabalho das forças policiais e do Poder Judiciário, que foi exatamente o que aconteceu agora com essa decisão do Supremo. Não estou dizendo aqui que houve que o Supremo se corrompeu. Não, o julgamento foi público, todo mundo teve acesso ali aos autos. Mas houve uma pressão para tentar desqualificar a Operação Lava Jato. Houve uma desqualificação, tentar desqualificar o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro, os procuradores da cúpula da Lava Jato, Deltan Dallagnol, todos os outros, tentaram hackear, chegaram ao ponto de tentar hackear os celulares deles, né, de manipular conversas telefônicas, tudo para tentar colocar em suspeita a operação, anulando-se as provas e os crimes cometidos por esses políticos. Rodrigo, a gente percebe aí que essa horda do mal, né, que a Operação Lava Jato, carreada pelo Sérgio Moro, conseguiu colocar muito dessas pessoas na prisão, né, para responder por seus crimes, foram condenados e foram para a prisão. Mas a gente vê que o poder dessa horda, ele não enfraqueceu, né? Parece que há uma estrutura, há toda uma estrutura trabalhando para que efetivamente penetre também no judiciário, como você falou, não no sentido de corromper, mas no sentido da força política desse pessoal, para tentar fazer com que essas decisões, de alguma forma, venham favorecer esse grupo. O que é que você pensa a respeito disso? Sim, isso aí, na verdade, a gente já esperava até, né? Como sociedade, e acho que o próprio Poder Judiciário e as forças policiais também imaginavam que haveria essa reação, né? E, infelizmente, isso é lamentável. O crime reagir é natural, mas conseguir vencer é inadmissível. A gente assistiu agora na semana passada a Suprema Corte mudar o entendimento então da prisão em segunda instância e vários desses políticos e empresários que haviam sido presos foram soltos, estão em liberdade, né? Não foram inocentados, que a decisão não anulou o julgamento
dessas pessoas, eles continuam condenados em primeira e segunda instância, mas com direito a recorrer em liberdade. Né? E isso daí deixou muita gente indignada, porque a gente sabe que os recursos ao STJ e ao STF, eles são recursos que demoram muito para ser julgados, demoram anos para ser julgados. Para você ter ideia, para o seu seguidor ter ideia, uma ação, uma denúncia, quando é recebida num juiz de primeira instância, leva mais ou menos uma semana para ter um despacho inicial. O que é isso? Para o juiz receber e determinar a intimação do réu para ele poder fazer a sua defesa. Sabe quanto tempo demora para um despacho inicial ser feito no âmbito do STF? Quando chega uma denúncia ao STF? Mais de um ano. O que é isso, Rodrigo? Verdade? Cara? Muito tempo. Né? Imagine só, para receber a denúncia. Isso depois para fazer o voto, levar o voto para o plenário, tem aquele ministro que às vezes pede vista, a votação é adiada. Então o que acontece na decorrência disso? Vários crimes prescrevem. O mensalão, por exemplo, por pouco não prescreveu. No Polo, né? Eu vi no jornal. Prescreveu, exatamente. Teve um crime contra ele. São vários que a gente até perde a conta, mas teve um crime dele que recentemente prescreveu. O exemplo claro, Nery, de um crime que ia prescrever era o do mensalão. Mas, exatamente, a sociedade já estava tão cansada de tanta corrupção que ela só se mobilizou de tal forma que conseguiram pautar a tempo. Por pouco, os crimes do mensalão não prescreveram. Então, os recursos ao STJ e ao STF, eles são bem questionáveis. E tem um outro ponto também que eu quero aqui trazer. São recursos que não têm o condão de produzir provas. Ele não analisa prova. As provas são analisadas na primeira e na segunda instância. São recursos meramente formais, que vão analisar se a decisão... processual? Exatamente. O réu, quando vai para o STJ ou STF, ou ele já vai como inocente ou como culpado. Né? Inclusive, se não me engano, foi o ministro Barroso, ele trouxe um dado muito interessante, que as decisões que são reformadas no âmbito do STF são muito poucas, muito pequenas. O pessoal muitas vezes comenta, mas pode ter um erro, um inocente, culpado, mas se você for ver a quantidade de decisões que são realmente modificadas, as que sobem da segunda para a terceira e da terceira, que é o STJ, para o STF, são mínimas. Está dentro da margem de erro de qualquer padrão mundial. Né? Então, os argumentos a favor da prisão em segunda instância, eles são muito mais sólidos do que aqueles que se manifestam contra. Que é o quê? Dizer que a Constituição fala que ninguém pode ser preso, ninguém pode ser considerado culpado sem o trânsito em julgado. Que é até outro argumento questionável. Porque, mesmo você preso na segunda instância, tem o direito de recorrer. A Constituição fala isso, que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. Foi bom você tocar nesse ponto, porque a gente está vendo uma movimentação de aprovação da PEC 410, né, para inserir no texto constitucional a legalidade da prisão em segunda instância, mas a gente já viu um movimento dessa horda do mal aí, né? Para barrar. Exato, para barrar, argumentando que a presunção de inocência é cláusula pétrea, que ela não pode ser mudada por emenda constitucional. Só o novo ordenamento jurídico poderia trazer isso para a Constituição. O que acontece, Nery? O STF tem a cultura aqui no Brasil de legislar, que não é a função típica desse poder. A função típica de legislar é do Parlamento, o Legislativo, que é a Câmara e o Congresso, e o Senado, que fazem ali o Congresso Nacional. O STF tem, o Poder Judiciário tem a função típica de julgar e internamente de fazer as suas resoluções, portarias, nessa função atípica de legislar. Mas a gente vê o STF frequentemente, isso aí em vários casos, legislando, dando o entendimento dele acerca de um ou outro dispositivo. E chegam muitas matérias no STF, não eram para chegar só matérias constitucionais no STF. Exatamente, também tem esse problema. Aí tem outro ponto que eu queria te perguntar, você que é da área do direito, né? Parece que é uma conveniência de se colocar em pauta algumas matérias, né? Tem matérias que estão no STF esperando há anos para ser pautadas, de interesse da sociedade, e até agora não foram. E essa prisão em segunda instância, assim, foi rapidamente. Pronto, era exatamente isso que eu ia falar. O STF ele tem essa cultura de, aqui no Brasil, legislar, que seria uma atribuição típica do Parlamento. E com relação à questão da segunda instância, em 2016 houve o entendimento de que ela seria possível, cumprimento da pena logo após a decisão da segunda instância. Em 2019, ou seja, 3 anos depois, mudou-se o entendimento. O primeiro erro é que o entendimento judicial ele não muda nesse espaço de tempo. Ele leva mais tempo para ser alterado, né? Ou seja, ainda que o mérito da questão, veja só, ainda que aqueles que defendem que ninguém pode ir preso antes do trânsito em julgados, ainda que essas pessoas estejam corretas,
uma jurisprudência, um entendimento jurisprudencial, ele não muda nesse espaço de tempo. Ele demora mais tempo, é 10, 15, 20 anos para ser alterado. De hora em hora, você tem insegurança jurídica muito grande, exatamente. Então, qual a consequência disso? O próprio ministro Dias Toffoli, presidente do STF, ele terminou o julgamento, já foi dizendo isso, que agora cabe ao parlamento legislar e mudar o texto da lei, colocando um ponto final nesse imbróglio. E aí, diante do apoio da sociedade, da pressão popular, agora no último final de semana, agora de novembro, nós tivemos milhares de pessoas que saíram às ruas pedindo a prisão em segunda instância. O Congresso Nacional está debatendo esse tema. E aí você tem várias vertentes. Você tem ali a Câmara dos Deputados com a ANPEC tramitando, querendo alterar o artigo 5º da Constituição. Você tem um projeto de lei que quer alterar o Código de Processo Penal, ou seja, são 2 propostas na Câmara, cada uma com um rito próprio. Você tem também um projeto no Senado Federal. Então, você tem ali já esse debate em torno da questão da segunda instância. Resta saber qual é o projeto que vai trazer um resultado no menor espaço de tempo. Por exemplo, a PEC, ela requer uma votação em 2 turnos em cada casa, 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, e um quórum específico. Ao invés de uma maioria simples, ela requer, se não me engano, me foge agora da cabeça, mas se não me engano são 3/5 dos deputados e senadores. Como a reforma da Previdência, a gente viu que foram meses de debate, meses de votação, porque é uma PEC. Então a PEC ela demora mais para ser votada. O PL, que foi a proposta do Kim Kataguiri, que mudaria o Código de Processo Penal, ele já é mais rápido. É uma votação mais simples, com um quórum menor. Pode ser que seja a proposta mais interessante. Ainda não sabemos qual vai ser a... Essa do Código de Processo Penal, ela diminui a quantidade de recurso? Diminui a quantidade de recurso e muda também o texto lá do Código, que colocaria, por exemplo, assim, que a decisão de segunda instância faz trânsito em julgado. Seria mais ou menos... Ela mudaria um pouco para se adequar à Constituição. Entendi. Porque qual o risco? Você até falou aqui muito bem no início. Se a gente alterar o artigo 5º, quem é a favor da prisão, como está agora, né, até somente no trânsito em julgado, vai alegar que o artigo 5º é uma cláusula pétrea. O que são cláusulas pétreas, para o seu seguidor entender? São tópicos da Constituição que não podem ser alterados a qualquer momento, através de PEC ou outra tramitação, somente com a nova Constituinte. E fazer uma nova Constituinte é uma mão de obra muito grande. E sem contar que a nossa Constituição é muito nova. Também não é recomendável mudar a Constituição a todo momento. Mas qual a possibilidade da gente ter isso aprovado no Congresso, onde grande parte dos seus membros estão envolvidos na Lava Jato, estão envolvidos em outros esquemas de corrupção? Ouve-se falar que até o Rodrigo Maia, que está sendo investigado pela Lava Jato, pode ter sua prisão. Ele já disse até que acha que o momento não é esse, né, de debater esse tema. Segundo ele, a casa teria outras prioridades, né? E eu discordo completamente. Eu acho que nesse momento, quem vai fazer a diferença é o povo. Em 2013 para 2014, o povo foi às ruas, conseguiu o impeachment de um presidente que tinha maioria no parlamento e conseguiu outros avanços também graças à pressão popular. Então, nesse momento, quem vai fazer a diferença é o povo. É o povo indo às ruas, cobrando o seu deputado, o seu senador, encaminhando mensagens nas redes sociais, indo no gabinete deles e fazendo aquela pressão. E vindo para a rua, né, pessoal? Vindo para a rua exercer o poder que é nosso, né? Porque todo poder emana do povo. Agora, Rodrigo, dentro dessa votação do STF, tiveram alguns votos que não surpreenderam, né? Mas desses votos contrários à prisão em segunda instância, qual o voto que mais te surpreendeu, cara, ali? Olha, o Gilmar Mendes. Por quê? Porque em 2016 ele votou a favor e agora ele já mudou, né? Como é que um juiz se muda de opinião dessa forma? Ao sabor das circunstâncias, num espaço de tempo tão curto. Então me causou bastante estranheza o voto dele. A ministra Rosa Weber não. A ministra Rosa Weber, pelo contrário, apesar de não concordar com o voto dela, ela foi coerente. Por quê? Ela disse que era contra a prisão em segunda instância, mas em todas as votações que tiveram, como por exemplo nos habeas corpus que o ex-presidente Lula impetrou, ela se manifestou contra o que queria a defesa do ex-presidente, mesmo o entendimento dela não sendo esse. Por quê? Porque ela entendeu que a jurisprudência tinha mudado recentemente e que tinha que seguir o que a maioria do Supremo havia decidido. Pois, Rodrigo, para mim, que mais me surpreendeu, assim, tudo bem que o Gilmar Mendes ali é surpreso porque ele já tinha votado a favor e depois votar contra, mas a Weber, para mim, eu pensei que ela ia votar a favor, entendeu? Mas já sabia, a gente já sabia qual era o posicionamento dela. Poderia ser que ela surpreendesse, mas ela já havia se manifestado que
era a favor de somente ser preso no trânsito em julgado e não na segunda instância, né? Então a gente já sabia mais ou menos qual era o posicionamento dela. Aqueles outros lá que votaram contra não me surpreenderam muito não, aquilo ali já era esperado, são juízes que em dado momento, no decorrer de sua história de julgamento, já mostram um posicionamento... Sim. Digamos, são juízes, mais a gente político. chama no direito a gente chama de juiz garantista, né? Aquele juiz que gostamos de garantir o direito, que vai muito lá na letra da lei. Mas a gente não pode analisar o direito somente dessa forma, né? A gente tem que entender primeiro que não existe princípio absoluto, não existe isso. Nem o direito à vida é absoluto na nossa Constituição, né? Nossa Constituição, por exemplo, para quem não sabe, ela admite a pena de morte em situações de guerra. Ou seja, ela está relativizando o direito à vida. Quando você tem um direito, um princípio constitucional, conflitando com outro princípio constitucional, você tem que colocar na balança e decidir no caso concreto. Então você sai daquele garantismo. No caso do artigo 5º que fala da prisão no trânsito em julgado, você tem de um lado a presunção de inocência, mas tem de outro lado a segurança da sociedade, o direito de ir e vir, né? Você tem uma série de direitos que podem conflitar com esse direito e você vai ter que decidir no caso concreto. É como fala muito bem o ministro Barroso, né? O que está em jogo aqui é mais do que a presunção de inocência, é a impunidade, é a cultura da corrupção, é o jeitinho brasileiro. Que é a mãe de todos os males. Todos os males. A gente precisa combater isso, a impunidade precisa ser combatida. O último dado aí, se não me engano, no Brasil, 3 milhões abaixo da linha da pobreza, é isso? 13 milhões de desempregados nós temos, isso. Né? E milhares também abaixo da linha da pobreza. Aqui no Ceará, onde a gente está falando nesse momento... Um monte de gente morrendo em hospital, sem assistência. Sim. São um monte de mazelas. Sim. Se a gente for olhar detidamente, a gente vai perceber que isso tudo é cria da corrupção. Não tem dúvida. E aí, é o início de todo o problema. Aí o Congresso vem pautar o seu presidente, vem dizer que nós temos aí reformas mais importantes para votar, né? E as aí, reformas, de fato, são importantes. São importantes, mas se eu não acabar com a corrupção, eu posso fazer a melhor reforma do mundo, que não vai adiantar. Que não vai sobrar dinheiro para a gente aplicar em saúde, em educação, em segurança, em tirar esse povo dessa miséria, né, que está abaixo da linha da pobreza. Entendeu? É complicado, cara. Eu fico olhando e como você falou, tem só o povo mesmo indo para a rua, o povo exercendo a sua cidadania, exigindo seus direitos, cobrando dos seus representantes, deputados, senadores, prefeitos, deputados, vereadores, todos, porque todos são um corpo legislativo, né? Todos estão ali num partido e se o povo fizer força, e nós vamos ter eleições agora em 2020. Exatamente. É um bom argumento aí para poder confrontá-los nessa discussão. Rodrigo, e o lado político dessa decisão? Qual o reflexo dentro do cenário político brasileiro que se apresenta hoje aí com a esquerda, que perdeu a última eleição, que continua esperneando, continua fase do sair da cadeia, né? Isso. Nós vamos tomar o poder novamente. Você vai ter aí um desdobramento muito grande. A gente não pode dizer ainda, não fez nem uma semana ainda que o ex-presidente Lula foi solto, de qual o tamanho da força dele ainda. Uma coisa é certa, o PT só tem o Lula. O PT na última eleição foi praticamente dizimado, perdeu nas urnas, deputado, senador, governador, teve o presidente que foi ao segundo turno, mas perdeu e foi com uma diferença grande comparada às eleições passadas, por exemplo, que a gente teve Dilma e Aécio, que foi uma diferença muito pequena, a Dilma virou já no finalzinho. Então você vê que o PT está bem enfraquecido, mas com a libertação aí do ex-presidente Lula, apesar de que ele não pode se candidatar por causa da lei da ficha limpa, né, que permite já... Que parece que já estão arrumando ali para mudar também. Mudar a lei da ficha limpa. Mas se a eleição fosse hoje, ele não poderia ser. Mas isso não impede ele aparecer lá de um candidato para pedir voto, né? E ele tem uma força muito grande. O Lula é um dos principais cabos eleitorais que existe hoje no Brasil, apesar de toda a corrupção que ele está envolvida. E a gente tem, de outro lado, o Bolsonaro também como uma força política muito grande. Isso que eu ia falar contigo. O Bolsonaro aí saindo do PSL, querendo fundar um novo partido. O Bolsonaro, ele está forte, enfim, ele é o presidente, né? Tem todo o poder ali junto com ele. Tem uma base também de apoiadores por todo o Brasil. Eu acredito que as eleições do próximo ano podem ficar bem polarizadas, o que para mim não é positivo, porque você acaba descartando outras possibilidades que poderiam aí vir a ser eleitas e fazer um trabalho interessante. Mas pode ser que a eleição fique polarizada, não entre PT e PSDB, como era antigamente, mas entre o PT e o Bolsonaro, talvez com esse partido novo que ele queira fundar. E o Partido Novo, o posicionamento do Partido Novo quanto à prisão em segunda instância? O Partido Novo, institucionalmente, é totalmente a favor da prisão em segunda instância.
Inclusive o Novo, lá na Câmara dos Deputados, já orientou que quer trancar, vai obstruir a pauta enquanto o projeto, a PEC 410, não for votada. E o Partido Novo é interessante, né? Porque traz aí posicionamentos, valores éticos, né? De liberalismo econômico para mudar o país, o cidadão como protagonista de sua história, e se apresenta como uma opção nessa eleição para 2020, né? Um candidato, um pré-candidato aí que foi aprovado no processo seletivo do Novo, Geraldo Luciano, né? Um homem de gestão, um homem com competências, com trabalho já sedimentado na sociedade fortalezense, né? Exatamente. O Geraldo, a gestão, a capacidade dele é inquestionável, né? É um executivo, uma pessoa que conseguiu aí fazer um trabalho magnífico em grandes empresas, e se a gente trouxesse os princípios da gestão privada para a gestão pública, não tenha dúvida que a gente vai ter tudo melhorando, né? Desde os bairros até a qualidade de vida da população. Então a gente precisa de fato trazer esses conceitos para a gestão pública. E o Novo, ele se apresenta muito bem nesse cenário, porque é um partido com valores e estruturas muito bem definidas, né? É um partido que, por exemplo, não usa o fundo partidário, que não faz coligação por interesse, é um partido que escolhe seus candidatos através de um processo seletivo rigoroso. O Geraldo, por exemplo, acabou de ser aprovado num processo seletivo rigoroso, como se fosse, por exemplo, um processo de escolha de um trainee. Você faz uma análise do seu histórico curricular, tem uma entrevista, tem prova, seleção, enfim, é um processo rigoroso. Então, eu posso dizer, Nery, que os candidatos do Novo não são qualquer um, não. São pessoas preparadas. É tanto que hoje a gente está gravando, hoje o ranking dos políticos, que é um ranking que avalia os nossos deputados e senadores, os 8 primeiros do ranking dos políticos são exatamente os 8 deputados federais que nós temos no Novo. Rodrigo, a gente falou aqui do processo seletivo do Geraldo, que foi aprovado, né? Mas lembrando também que os postulantes, que são pessoas que desejam lá, depois das convenções, se aprovados, se tornarem pré-candidatos, né, ou candidatos depois da convenção, está havendo também o processo seletivo do Novo, né? Está aberto para avaliar essas pessoas que desejam. O Novo escolhe seus candidatos mediante processo seletivo, e o processo seletivo já está aberto às inscrições até o comecinho de janeiro, quando termina, e aí os postulantes eles estão sendo avaliados, como eu lhe falei, esses critérios, né, que vai ser avaliado ali o histórico daquele postulante, o preparo dele para o exercício do cargo para qual ele está disputando a eleição, dentre uma série de outros critérios. Uma vez aprovado, ele vai à convenção e pode se tornar candidato nas eleições de 2020. Aqui em Fortaleza, nós vamos ter candidato à prefeitura, cujo aprovado no processo foi o Geraldo Luciano, e vamos também disputar a eleição para vereador na Câmara Municipal. Isso já é um diferencial de outros partidos, né? Porque você não tem aquele padrinho político, né? Que diz, não, vem cá porque você vai ser candidato. Exatamente. Ou usa a pessoa lá do bairro, influente, para ser candidato só para puxar votos, né? E às vezes sem preparo, muitas pessoas sem preparo, sem saber o que faz um vereador, né? Qual o papel de um vereador. Não, a maioria nem sabe, né? A gente pode aqui soltar o verbo, a maioria não sabe nem o que é que está votando. Quando chega lá na hora da sessão, nem lê o que é a pauta. Qual o posicionamento do seu governo? É sim, seu posicionamento é não. Em resumo, é assim que funciona. Né? A gente precisa de pessoas preparadas, que efetivamente estejam preocupados em transformar a realidade, né, das comunidades. Né? Eu sempre digo que o representante do povo, seja ele no executivo, seja no legislativo, ele tem que trabalhar para todos. Né? Então, eu vejo muitas vezes o deputado, eu defendo a classe dos policiais, eu defendo a classe dos enfermeiros, ou eu defendo isso, ou eu defendo aquilo. Né? Acho que isso é uma... Não vejo isso com bons olhos. Penso que isso faz parte da política velha. Eu acho que a política nova ela é direcionada para todos, né? Para melhorar de uma forma... Sem essa distinção de classe, nada disso. E o Novo, ele prega isso muito bem. Né? A gente não defende interesse de corporação, de determinado segmento da sociedade. A gente defende o cidadão. A gente quer devolver o poder ao cidadão, porque o cidadão é o verdadeiro gerador de riqueza. Esse é um dos nossos princípios. Não é o Estado que sobrevive sozinho. É o cidadão que, através do seu trabalho, paga impostos ao Estado que deveriam retornar na forma de serviço público de qualidade. Mas, na verdade, só metade dessa etapa é cumprida. A gente paga ao Estado nossos impostos. O contrário, a gente não vê acontecendo também. Rodrigo, foi muito bom estar com você aqui, conversando, cara, batendo esse papo, levando informação para os internautas, né?
falando aqui, falamos um pouco sobre a prisão em segunda instância, falamos um pouco sobre o cenário político, viemos agora para o processo seletivo do Novo, né? Sim. Falando de alguns princípios do Novo. Então, cara, foi muito bom estar com você, obrigado, espero estar com você em outras vezes. Eu queria que você deixasse um recado para os internautas sobre tudo isso que a gente conversou. Bom, primeiro quero te agradecer o convite, dizer que a gente está à disposição aqui do canal, parabéns pela iniciativa, é importante a gente estar propagando isso, e também dizer para o seguidor que quer conhecer o Novo, acesse o nosso site, se inscreva no seu canal, para poder estar conhecendo mais sobre os nossos princípios, os nossos diferenciais. E se ele quiser também se candidatar, o processo seletivo está aberto. Exato, olha pessoal, o convite aí para vocês, se vocês querem mudar efetivamente esse país, querem mudar Fortaleza, entendeu? Querem participar do processo político, é importante participar do processo político, a gente tem que parar de reclamar, a gente começar a agir, porque é a ação que transforma. Quando a gente vem para dentro do processo, começa a estudar o que faz um vereador, quais as funções de um prefeito, ok? E como funciona a política, que faz parte da vida da gente, porque nós somos destinatários das decisões políticas, a gente transforma esse país. Foi muito bom estar com vocês, até a próxima. Valeu, galera, até mais.